Tem algum fator que desencadeia a psoríase genética ou... Estresse? Sim, esses são vários fatores. A genética é um, tá? Então a gente fala assim que existem histórias familiares para aqueles pacientes que têm psoríase. Mas existem alguns outros fatores que agravam. Algumas infecções pioram a psoríase. Tipo assim, o paciente de repente tem uma infecção de garganta, ele tem uma genética de psoríase, de repente ele desencadeia uma forma específica de psoríase. Né? O estresse, a gente vê também que desencadeia bastante, tanto é esse período nebuloso dos últimos 2, 3 anos que nós passamos durante a Covid. Então o estresse, a pessoa fica trancada dentro de casa, o medo de ir para a rua, o medo de se contaminar, principalmente no primeiro ano, e parar no hospital e morrer no hospital. Isso fez com que os pacientes pioraram muito de psoríase. A gente viu também alguns pacientes que tiveram uma piora pós-Covid. O paciente teve Covid e não sei se por conta do próprio estresse da doença ou a própria infecção, ele acabou tendo Ou até por um baixo quadro da de psoríase mais imunidade. grave. Pode ser da própria baixa da imunidade. E tem alguma relação, tipo assim, do vírus do corona com a psoríase ou os estudos ainda não são conclusivos? Não tem estudo conclusivo. O que a gente vê é observacional. Então a gente conversa com vários colegas, né? E a resposta é igual para todo mundo. Olha, meus pacientes pioraram muito pós-Covid. Eu tive paciente que desencadeou psoríase logo após um quadro de Covid. E é uma doença crônica, mas ela tem tratamento? É uma doença crônica. Então a gente fala assim que é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então você consegue longos períodos de remissão. Quer dizer, você consegue conviver sem a doença quando você está em tratamento. Tá? E tem períodos que você melhora tanto que a gente consegue suspender o tratamento, você fica tempos sem tratamento. Quando ela volta, você volta a tratar novamente. E o tratamento ele é só tópico ou ele é via oral também? Quando é uma lesão Sistêmico? bem inicial, com pouquinhas lesões, acaba sendo às vezes de pomadas, cremes hidratantes e tal. Mas na grande maioria das vezes a medicação é oral, né? E a gente tem assim um algoritmo para a gente tratar a psoríase. Então a gente não trata, por exemplo, com aquilo que tem de melhor, né? A gente trata com aquilo, é uma escala, tá? A gente fala assim, que o paciente ele tem duas escolhas. Ele pode subir de escada, tá? E alguém vai pagar essa medicação para ele que está lá no final da escada, ou ele aperta o botão e sobe o elevador e ele paga a medicação. Então, como que seria, por exemplo, isso? Então, assim, eu tenho 3 drogas que são mais comuns, que têm um custo relativamente não tão alto, a gente consegue essas medicações através da rede pública, mas o paciente ele tem que passar por essas medicações. Então ele toma uma durante às vezes 4, 6 meses, ele não melhorou, ele não teve uma melhora completa, a gente muda para a segunda, ele não melhorou, a gente muda para a terceira, não melhorou, aí sim ele consegue chegar nas drogas que são as drogas novas da psoríase, né? Por que não pode ir direto? Porque são drogas de altíssimo custo. Tá? Nem o paciente consegue comprar e nem o governo ou o plano de saúde consegue comprar e dar isso para todo mundo se não tiver um algoritmo. Então quebra todo mundo. Quebra o SUS, quebra o convênio, quebra todo mundo. Assim, quando eu falo de caro, é bem caro. Quando você imagina, por exemplo, uma injeçãozinha para psoríase por mês? Uns 5 mil? Um pouquinho mais. Tem umas que são 10 mil, tem umas que são 17 mil, Por mês? 27 mil. Dependendo do tipo de medicação que a gente vai usar. E em questão de espectro desse medicamento, se você tomar ela é de um amplo espectro, na hora que você volta para tomar vamos supor que a pessoa está disposta a pagar os 10 mil por mês. E ela toma Musk. Só se for o Elon Musk. A gente tem condições, não é o nosso caso. A gente vai ter que estacionar na pomada mesmo. Se a pessoa já tem acesso a esse medicamento de cara, por algum motivo, isso pode dificultar se ela precisar utilizar os outros, diminuir o efeito, alguma coisa? Não, é só questão de custo mesmo. Na verdade, é questão de custo e, na verdade, assim, o que a gente vê que com o tempo o organismo de algumas pessoas acaba acostumando com a medicação e você tem que mudar. Tem que trocar. Tem que trocar. Então hoje a gente deve ter mais ou menos, acho que umas 10, 12 medicações dessas caras que a gente tem hoje, que são os imunobiológicos. Esse tipo de droga, elas vieram para mudar a história da medicina, não só na dermatologia. Quem mais se beneficiou foi a dermatologia, a reumatologia e a neurologia. Então, assim, a gente vê aqueles pacientes antigos com artrite reumatoide, que já estava de cadeira de roda, acamados, que não conseguiam mais andar. Depois que começaram a tomar essas drogas, o paciente volta a ter uma vida relativamente normal.
Então, assim, isso é muito bacana. Então, assim, isso vale o investimento do governo para isso. Então, você coloca o paciente na sua atividade laborativa novamente. Então, isso é bacana, né? Mas a gente tem que sempre respeitar os critérios. Então, se o paciente ele tem que usar isso e depois isso. Aí, depois de tudo isso que falha, ele tem a primeira droga. E mesmo essas drogas todas que a gente tem disponível, elas são escalonadas no governo também. Então, são drogas boas, tem uma primeira, depois ele vai subindo de acordo com que ele for falhando nas drogas. Mas não é tão comum essas falhas. A gente tem pacientes assim, com 12, 14 anos com a mesma medicação, sem alteração, com uma resposta muito bacana. Ai, bom. E essas novas drogas, elas têm algum impacto negativo no organismo? Assim, elas podem causar uma sobrecarga no fígado, talvez, algo nesse sentido? Olha, para fígado, não tanto. Tá? O que a gente vê, assim, que na verdade, as primeiras drogas que a gente tem que usar antes, que são as drogas básicas para a psoríase, elas realmente sobrecarregam o fígado. Tanto é que a gente vai lá, são 3 drogas, metrixato, astretina e ciclosporina. Elas não devem ser consumidas com álcool, tá? Porque assim, vai acarretar o fígado. E o grande problema é que o álcool, ele piora a psoríase também. Então assim, o paciente não pode tomar o álcool porque piora a psoríase, não pode tomar o álcool porque ele vai danificar o fígado e ele não vai conseguir tomar a medicação. As outras drogas, que são as imunobiológicas, o grande problema é que elas diminuem um pouquinho a defesa do seu organismo. Então a gente tem 2 classes lá de droga. A primeira classe, você corre um risco maior para a gente ter uma tuberculose. Né? Quando a gente usa uma droga chamada anti-TNF. Né? Então são as primeiras. Mas tudo é contornável. Então, assim, todo paciente que ele vai submeter a um tratamento, ele faz vários exames antes, para ver se aquele paciente ele é apto a tomar aquelas medicações. Se ele for apto, tranquilo, e ele vai o quê? Ele vai fazer um controle bacana com o médico dele, de acordo uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, dependendo da medicação que ele vai usar.